Olá, sejam bem-vindos ao Slowcast, menos pressa, mais fraca. Para a gente iniciar o assunto de hoje, vocês precisam saber o que são sistemas alimentares. Sistemas alimentares é todo o processo que o alimento passa desde o plantio até chegar no nosso prato. Hoje a gente vai conversar sobre o movimento Slow Food e como que ele atua na construção de sistemas alimentares mais sustentáveis. Para isso, a gente trouxe três convidadas que é a nutricionista, a Franciele, a apoiadora do movimento, que é a Fernanda, e uma pesquisadora, que é a Maria Clara. Ela faz pesquisas sobre alimentos e cultura. Então, vamos iniciar a nossa conversa, e eu gostaria de saber como que surgiu o movimento Slow Food. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, nesse podcast tão importante pra gente. Vou começar falando um pouquinho de como surgiu o Slow Food. Ele surgiu em 1985 na Itália, em resposta à instalação do McDonald's em Roma. Carlo Petrini foi o fundador e ele, juntamente com ativistas do movimento, começaram a distribuir massas italianas em resposta à valorização da comida. Aí, em 89, o movimento já se tornou uma associação internacional, tendo sua participação em mais de 160 países. O movimento foi em resposta a como a voltar aos hábitos de cultura alimentar, porque comer vai muito além de um hábito rápido. Então, era para voltar a essas culturas, a prestar atenção na hora de comer. Então, eu conheci o Slow Food através de uma oficina comunitária, porque eu sempre fui muito fã de oficinas, assim, envolvendo alimentação, e eu me encantei por esse projeto e como ele valoriza a identidade alimentar e os modos diferentes em que as pessoas veem a comida em si. Então, eu sou apaixonada por isso. Muito interessante esse projeto. E eu gostaria de saber como que as pessoas sabem de participar do projeto. Então, o movimento é aberto a todos: agricultores, cozinheiros, educadores, nutricionistas, estudantes, consumidores conscientes. As ações acontecem por meio de comunidades locais conhecidas como comunidades do Slow Food, assim como a que a Fernanda participa, onde são organizados eventos, projetos e campanhas importantes para a manutenção do movimento. É um movimento que convida à ação, não é um movimento de só ficar observando ou de ficar parado. Realmente faz você se movimentar, devido a essa causa tão grande dele, né? E é interessante constrói pontos entre os saberes tradicionais para conhecimentos científicos em relação à comida, em relação à cultura, e aproxima as pessoas da causa, não importa de onde elas vêm. E essas comunidades, elas têm uma presença muito importante na educação alimentar e também na reconexão com a comida. Eu vejo o Slow Food como uma resposta a diversas das causas que a gente está tratando na atualidade sobre sustentabilidade. Eu percebo muitos impactos positivos que o movimento pode gerar no caminho para um futuro mais sustentável em relação à alimentação. Então, eu comecei mesmo como participante de uma feira agroecológica que o Slow Food apoiava. Foi onde eu conheci o projeto e me envolvi cada vez mais. E de ver a comida, eu tinha uma visão totalmente distorcida. E hoje em dia eu apoio, eu defendo, eu divulgo, eu faço o que for possível para manter o projeto em alta. Muito interessante. E eu gostaria de saber quais são os valores centrais do movimento Slow Food. O lema do movimento é alimento bom, limpo e justo. Sendo que alimento bom é um alimento saboroso, saudável e culturalmente valorizado. Um alimento limpo a gente entende por sem agredir a natureza, sem ação de transgênicos, de hormônios aditivos. E um alimento justo é por respeito a quem planta, respeito aos pequenos produtores, a quem produz o alimento e a quem consome o alimento também, garantindo a dignidade e o acesso de todos. Os três pilares tocam de dimensões éticas, sensoriais e ambientais. Então, comer nesse contexto vira um ato de cidadania, de resistência cultural e de cuidado coletivo. Então, pra mim, é ver o alimento mesmo como um direito humano. Isso é óbvio, mas muitas pessoas esquecem disso, assim, e muitas pessoas não têm a comida como um direito. E não é apenas assim como uma mercadoria. É um movimento que faz a gente pensar no quanto cada escolha alimentar vai ter um impacto positivo ou negativo na nossa vida.
E isso nos lembra que a comida ela é um patrimônio cultural. O slow food ele vem defendendo um alimento bom, limpo e justo, e ele propõe a resistência mesmo à homogeneização desse sistema alimentar, além de fortalecer, né, a diversidade. E eu gostaria de saber como que o movimento coloca todas essas questões em prática. O movimento ele atua em hortas comunitárias, educação alimentar, feiras agroecológicas, como a Fernanda trouxe, e projetos como a Arca do Poço, Fortaleza, Serra Madre. Também promove eventos e cursos por meio da Universidade de Ciências Gastronômicas. Então, no meu caso, eu participei, né, da oficina ecogastronômica e foi muito importante para eu aprender a valorizar mesmo os alimentos locais, assim, da minha região, que era algo que eu não valorizava. Eu frequentava muito, assim, restaurantes, fast foods e eu esquecia de dar valor também ao ato de cozinhar. E hoje em dia eu sou apaixonada pela culinária, eu amo cozinhar e eu vejo quanto é bom você cozinhar para si própria e para as pessoas que você ama e o quanto que isso faz bem, o quanto que você se apaixona por comer bem. E essas ações das comunidades do slow food trazem à tona, assim como a Fernanda citou, o exemplo dela, trazendo ancestrais de cada cultura, de cada povo, culinária individualizada de cada região e modos sustentáveis para a produção do alimento. Isso contribui não só para a saúde do indivíduo, mas para a soberania de todos os povos. E com essa prática que vocês têm, né? Quais são os resultados que vocês têm percebido com essa prática? O slow food ele fortalece a agroecologia, a agricultura familiar e o extrativismo sustentável. Então, ele estimula as práticas alimentares mais saudáveis e conscientes, inclusive com serviços públicos de saúde e alimentação nas escolas. A gente luta contra esse sistema industrializado e padronizado de alimentos, promovendo a diversidade e a dignidade humana. Então, na minha comunidade a gente viu muito o resgate das sementes locais crioulas e também o fortalecimento do vínculo com os produtores locais e mais pessoas também interessadas em uma alimentação saudável, mais acessível, rica, que vai melhorar mesmo a saúde e interessados também em aprender sobre a comida, porque isso é muito importante. E é importante dizer que, como o próprio nome já diz, as transformações do movimento slow food são lentas, mas são muito profundas, porque o impacto está nos territórios, nos afetos, nos sabores resgatados. O movimento desafia a lógica do lucro rápido, principalmente, e ensina a cultivar vínculos com a comida, com o ambiente, com quem planta, com o território, com todo o sistema envolvido na alimentação, questão da alimentação. Todas essas informações são muito interessantes. E então eu gostaria de propor uma reflexão para vocês. Considerando a realidade alimentar e os comportamentos humanos nos dias de hoje, eu gostaria de saber qual o impacto do slow food nesse contexto. Atualmente a gente vive uma crise global que a obesidade e a fome coexistem e a produção dos alimentos ela agride o meio ambiente e muitos hábitos alimentares estão desconectados com a cultura e com a saúde. O slow food ele propõe o contrário disso. Ele traz um comer com consciência, com tempo, com vínculo. Isso é a promoção de saúde na forma mais integral possível. Então eu concordo muito com o que a Fia falou, porque a gente vive com pressa, parece. Então a gente vai priorizar sempre pedir um delivery, pedir um fast food, ir numa padaria, ir num supermercado e, na maioria das vezes, nunca vai optar pelas formas mais saudáveis de se alimentar. E isso faz um mal absurdo, assim, pra nossa saúde, porque a gente tem que aprender a valorizar a comida de verdade, valorizar o ato de cozinhar e entender que o comer mal, ele não vai prejudicar só a nossa saúde, ele prejudica os sistemas mesmo, as pessoas que lutam para trazer aquela comida, aquele alimento para nossa mesa. E esse ponto é central, porque a industrialização transformou o alimento como se fosse uma mercadoria descartável. As pessoas se desconectaram completamente do ciclo de se alimentar, da terra, de quem produz, de saberes tradicionais
da rotina mesmo de se alimentar, né? Daquele ciclo todo do processo, desde do comprar até o comer. E o Slow Food propõe esse reencantamento, a retomada do prazer em comer com consciência, com calma, ética e afeto ao alimento. E isso é profundamente político. Sim, com certeza. Então, não se trata apenas do que comemos, né? E sim de como comemos, de onde vem o alimento, quem que produziu esse alimento e que mundo que vamos sustentar diante das nossas práticas e nossas escolhas. Não é isso? Exatamente. É sobre autonomia, identidade e transformação social. Vai muito além do se alimentar. Então, gente, finalizamos o nosso videocast e convidamos vocês para conhecer desse movimento revolucionário, como vocês puderam ver, e participar das comunidades locais. E também, lembre-se, comer é um ato político. E muito obrigada a vocês pela presença. Voltem sempre. Convidarei mais vezes vocês. Amei hoje. Muito obrigada. E eu espero o nosso público no próximo Slowcast, menos dessa e mais prática. Tchau. Tchau, gente.